Eu vou estar abrindo no texto, lá em Êxodo, capítulo de número 10. Êxodo 10, versículo de número 1. Para iniciarmos a leitura. Aleluias. Deus poderoso. Amém. Todos encontraram? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Adonai disse a Moisés: vá ao faraó, pois endureci o coração dele e o de seus servos, para eu demonstrar esses meus sinais entre eles, e para que você conte ao seu filho e neto a respeito das minhas ações no Egito e dos meus sinais realizados entre eles, e para todos saberem que eu sou Adonai. Moisés e Arão dirigiram-se a Faraó e lhe disseram: eis o que Adonai, Deus dos Hebreus, diz: por quanto tempo mais você se recusará a se submeter a mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. De outra forma, caso você se recuse a deixar meu povo sair, amanhã eu trarei gafanhotos ao seu território. Ninguém será capaz de enxergar o solo, pois ele será coberto completamente pelos gafanhotos. Eles comerão tudo o que tiver escapado do granizo, incluindo toda a árvore que houver no campo. Além disso, encherão suas casas e os seus servos e a de todos os egípcios. Isso nunca foi visto por seus pais ou pelos pais de seus pais, desde o dia em que nasceram até hoje. Então ele virou e foi embora. Amém? Vamos começar somente até aí nesse momento, amém? Para trazer esta mensagem e falar sobre a responsabilidade que Deus apresenta ali a Moisés, chamando Moisés para entrar uma vez mais ao faraó e anunciar as últimas pragas que ele havia de executar sobre o Egito e sobre o faraó, para se revelar ao próprio Egito que o Deus de Israel estava no controle da nação e que libertaria o povo. A paraxá, qual nós lemos aqui, ela inicia esta palavra dizendo a Moisés da seguinte forma: vem ao faraó. E aqui Deus ele fala a Moisés, chamando Moisés para entrar ao faraó e anunciar as maravilhas que ele havia de fazer, e que ele faria essas maravilhas e que ele testemunharia o que ele estava fazendo e que seria testificado aos vossos filhos. E essa palavra seria testificada de geração em geração. Quando Deus chama Faraó quando Deus chama Moisés a primeira vez, Deus diz: vai, para que Moisés vá à terra do Egito para libertar o povo, porque havia ouvido o clamor daquele povo. Só que agora Deus chama Moisés dentro do Egito, em meio às ações que Deus estava fazendo e cumprindo para libertar o povo, e diz para Moisés: vem, ou seja, entra a Faraó, para que você veja o que eu vou fazer, para que você testifique o que eu vou fazer nesta terra, e que o Faraó libertará Israel nesta noite, e que Deus será engrandecido, que o seu nome será temido em toda a terra do Egito, e todos que ouvirão o que ele fez ali temerão o nome do Senhor. Ou seja, o Senhor será conhecido, e Moisés será incumbido de ver, testemunhar, e após testemunhar, pronunciar todas as maravilhas que haverá de ser feito naquele dia e que há de acontecer. É o que é chamado, porque a palavra que é usada é o imperativo bo, uma ordem de entrar ao faraó. Ou seja, contrastando com o que havia sido falado, Deus usa um comando
para que Moisés vá até ali e veja o que Deus vai fazer. Alguns comentadores clássicos, rabínicos, como Urashi, baseado no Midrash Shemot Rabbah 13:4, explica que o Bo entende da seguinte forma, que implica um convite do Senhor a Moisés para que ele entre, e não sozinho a Faraó. Ou seja, Deus está fazendo um convite, não simplesmente de Moisés ir sozinho até o Faraó, mas é um convite que vai além. É um convite de contemplar a grandeza de Deus em confrontar Faraó e ali executar o seu juízo. Confrontar com poder. Ele está convidando o Faraó a ser testemunha dos milagres que hão de acontecer. Testemunha ocular das maravilhas que hão de acontecer. Ou seja, Deus ele convida Moisés a vir consigo, assegurando sua presença protetora ao lado de Moisés. Falando para Moisés da seguinte forma: olha, você estará comigo. Quem vai fazer tudo acontecer será eu, o Senhor de Israel. Você será um instrumento, será a testemunha ocular daquilo que eu vou fazer, para que todas as gerações saibam que o que aconteceu aqui, aconteceu através das mãos de um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, que não se limita a fronteiras, que não se limita a lugares, mas que veio para mostrar que é um Deus que controla toda a terra do Egito, e que esse Deus estará trazendo pragas sobre o Egito, como gafanhotos, mostrando que é o Deus que vai subjugar os pseudos-deuses do Egito, e que nenhum deles podem contra o Deus que vai manifestar esse poder. Outros comentadores também declaram da seguinte forma, que Moisés, ainda assim, que Bo sugere que Moisés entre na presença, não como emissário isolado, mas com a presença do Eterno junto com ele. Nós, como servos do Senhor, somos chamados para contemplar os mistérios que Deus muitas das vezes faz em nossas vidas, que fez na vida de pessoas aqui, e somos chamados a testemunhar os milagres que o Senhor fez em nossas vidas, para testificar aquilo que Ele fez a outros. Ou seja, nós somos testemunhas do poder de Deus, para entregar, revelar o poder desse Deus às gerações, a outras pessoas que hão de ouvir a palavra, a mensagem desse Deus. A mensagem, a Parashá Bo, ela revela um chamado, não simplesmente de fazer, não simplesmente de cumprir, mas sim de contemplar, ser um agente que contempla o poder e a autoridade de Deus, quando Ele quer fazer os seus milagres e o seu poder ser exercido na vida das pessoas. Deus estava falando para Moisés que agora chegou o tempo de exercer essa autoridade, porque Deus ele se apresenta no Egito como um Deus misericordioso, dando a oportunidade de todos aqueles que vissem a obra dele acontecer, a pregação das pragas acontecer no Egito, pudessem ver, contemplar e se converter. Mas muito o faraó olhava, via, e seu coração se endurecia diante das maravilhas de Deus. Sabendo faraó quem era esse Deus, ainda assim o seu coração se endurecia. Mas quando chega no chamado da 7ª praga, Deus torna o coração de Faraó obstinado, porque agora Deus ele se apresenta para revelar a sua glória ao Faraó, e não somente ao Faraó, a todo o povo hebreu, que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, estava no Egito para libertá-los da escravidão e levá-los para a liberdade. Em resumo, nos ensina que esse confronto final ao inimigo
é mais uma entrada em conjunto na arena contra o mal, onde Adonai liderando para que Moisés seja testemunha da glória divina, não por medo ou distância, mas por a proximidade e parceria. Deus te chama para ser parceiro na batalha, na obra que Ele quer fazer através da sua vida. Quando você entra para o mistério do chamado de Deus, Deus te chama, mas Ele diz, olha, vem, porque através de você eu farei milagres, maravilhas, que por meio do seu testemunho, do testemunho daqueles que verão, gerações contemplarão essa glória e esse poder. Isso reforça um tema bíblico. As últimas pragas nos traz algo interessante: revelação de poder e juízo sobre os deuses falsos do Egito. Deus, em Êxodo 10:1, ele começa dizendo: vá ao faraó, pois endureci o coração dele, e o de seus servos, para eu demonstrar esses meus sinais entre eles. Sinais haverão de acontecer por meio da vida de Moisés, para que todos saibam que Deus, Ele é louvado e engrandecido. Sinais acontecem na sua vida, para que Deus seja engrandecido, e pessoas saibam que existe um único Deus, que está usando você para uma geração, para viver o melhor e as maravilhas e o renovo de Deus nesses dias de hoje. E ele continua dizendo, no versículo 2, e para que você conte ao seu filho e neto a respeito das minhas ações no Egito e dos meus sinais realizados entre eles, e para todos saberem que eu sou Adonai, que eu sou o Senhor. Há um Deus nessa noite usando a minha e a sua vida como testemunho, como instrumento para entrar em lugares, para que Ele seja conhecido como o único e soberano Deus verdadeiro, que remove prisões, que liberta cativos e que cura enfermos e traz de volta a restauração para aquele lugar que um dia foi tomado pelo inimigo, por Satanás, pelo diabo. Elas atacam diretamente os principais deuses. Os gafanhotos atacam uma pseudo-divindade no Egito chamada Set, um chamado deus da agricultura e da fertilidade, e Osíris, que era considerado um deus da vegetação, mas o Senhor mostra que controla toda a vida na terra, e que esses deuses não tinham controle algum sobre o que o Senhor de Israel estava fazendo naquela noite. As trevas que acontecerão no Egito, nessas últimas pragas, elas chegam a um nível palpável. Pessoas não conseguiam andar a 1 palmo, porque era tão espessa que eles podiam tocar com a mão. Foi escuridão total. Mas em Gósen, o lugar aonde os hebreus estavam, as suas casas haviam luz, porque Deus, Ele declara que Ele é a luz para o seu povo, é a luz para as nossas vidas, é a luz para a minha e para a sua vida aqui nessa noite. Ainda que o inimigo tente obscurecer, ainda que o inimigo tente frustrar, o Senhor, Ele entra com poder, mas você continua guardado e continua sendo o objeto que o Senhor cobre para ficar protegido. Nós também somos chamados de luz para as nações. O Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas, e quando nós entramos em um lugar onde as trevas é espessa, nós somos chamados para ser luz naquele lugar, e por meio da lei, da palavra de Deus, que como louvada aqui hoje, está em nossos corações, é ministrada para que todas as trevas naquele lugar seja dissipada, e a luz do Senhor por meio das nossas vidas seja colocada naquele lugar. Entre naquela casa, onde você entra, onde eu entro, entre na vida daquela pessoa. Você é a pessoa que foi chamada como instrumento para entrar numa terra de escravidão e libertar pessoas que um dia estiveram cativas e que não podiam e não sabiam e não conheciam a verdade desse Deus. Conheciam, como nós estávamos falando hoje na vinda para cá, só de ouvir falar. Porque o povo de Israel ouvia do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
As nações sabiam, conheciam de ouvir falar de um Deus, mas Moisés agora apresenta um Deus que se manifesta nas pragas, e o seu poder, ele é absoluto sobre todas as divindades que permeavam sobre aquela terra, sobre todos os demônios que operam e deixam cativo pessoas que estão vivendo oprimidas pelas mãos do inferno. O Senhor, ele está no controle, e ele usa hoje a mim sobre a sua vida. Esta paraxá nos convida, além de ser o agente, um instrumento que vai levar resgate àqueles que estão cativos, ser as testemunhas que vai ver o que vai acontecer através do poder de Deus. E este poder deve ser levado a estas gerações. Interessante que a última praga é a morte dos primogênitos, considerando que o Senhor, ele ordena que passe sobre os umbrais de todas as portas do Egito o sangue do cordeiro que é sacrificado na noite de Pêssar, de Páscoa, e ali ele ordena que passe o sangue, e o sangue ali, quando o anjo da morte passasse vendo o sangue, ele não entraria sobre aquela casa, mas ele passaria por cima, o Pêssar. Mas todos os primogênitos que existissem na terra do Egito, todos seriam levados. O Senhor estava fazendo um resgate impressionante. Esse testemunho que é levado acontece porque Deus ordena no versículo 2 que seja contado aos vossos filhos, que o testemunho de Deus, do Deus que libertou o povo de Israel, chega a 40 anos depois alcançar uma mulher em Canaã chamada Raabe, uma mulher que, ao ver os espias chegar, quando Josué estava se aproximando em Canaã, 40 anos depois, uma mulher diz, Raabe diz da seguinte forma: eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Raabe declara uma certeza, lá no livro de Josué, no capítulo 2, 9 e 11, quem pode ler para mim esse capítulo 2 de Josué, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Josué, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Vamos tentar falar um pouco sobre o testemunho do Senhor, que o Senhor fez e que se cumpriu. Versículo Josué 2, 9 ao 11. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, isso? Amém. Que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima dos céus e em cima da terra. Aleluia. Olha só que interessante. E disse: eu sei o que Adonai vos deu esta terra. Raabe declara uma certeza, a palavra eu sei, e adati, indicando convicção pessoal. Eu bem sei que o seu Deus, o que ele fez na terra do Egito. Ela declara, como Gênesis, ela declara a mesma palavra como em Gênesis 4:1 diz, Ve'adam yada et Havá isto. E o homem conheceu Eva, sua mulher, relação íntima, ou seja, ela teve um conhecimento profundo das ações de Adonai na terra do Egito. E vamos falar que isso foi 40 anos depois.
as maravilhas que o Eterno havia de fazer, que o Senhor falou, olha, e para que você conte ao seu filho, neto, a respeito das minhas ações no Egito e dos meus sinais realizados entre eles, e para todos saberem que eu sou Adonai. Está se cumprindo numa mulher gentia, de profissão de má índole, que estava em uma terra de deuses pagãos, mas a palavra já havia chegado até ela, e ela continua dizendo da seguinte forma, que pois ouvimos, ela continua dizendo, pois ouvimos, da raiz Shema, a mesma palavra usada em Deuteronômio 6, que fala sobre o Shema Israel Adonai Eloheinu, não só ouvir apenas, mas de ouvir, entender, guardar no seu coração e cumprir toda a palavra. Ela diz que ouve sobre o testemunho do Senhor, e ela guarda no seu coração. A Parashá nos chama a apregoar os mistérios de Deus. E todos que creem que esse Deus libertou o povo com mão forte, subjugando toda a nação do Egito, estes verdadeiramente Deus os alcançará e se fará verdadeiro para eles, se manifestará a sua glória. A presença de Deus se manifestará aonde eu e você entrar, para testificar o que Deus um dia fez na minha e na sua vida, e agora estamos sendo levados como libertos a libertar cativos da mão de Faraó neste mundo do inimigo. É isso que nós estamos vivendo hoje. Ela continua dizendo, eu estou usando a pessoa de Raabe pelo simples testemunho de uma mulher que está vivendo em um lugar de desprezo, e ela se mistura com a realidade do mundo. Ela tem uma certa conexão como uma sombra, né, dos gentios que seriam alcançados pelo Deus de Israel, que seriam enxertados, porque Raabe, ela é enxertada na nação de Israel, ela se torna parte da descendência de Yeshua, ela é uma gentia na descendência de Yeshua. Ela foi alcançada pela fé, que ela creu só de ouvir falar. O Shema chegou até ela, a palavra do Senhor chegou, ela deu crédito, ela entrou no coração, e antes dos espias chegarem, ela sabia, e ela aguardava, simplesmente para dizer que creu no que aconteceu, nos sinais, e que ela queria fazer parte dessa geração. É isso que Deus quer fazer, quando Ele nos liberta do cativeiro. Ele não quer somente nos libertar, Ele quer dizer o que Ele disse a Moisés: vem, você vai contemplar os meus sinais, mas não só isso, você vai ser parte dos sinais e das maravilhas, porque a partir desse momento, por meio da sua vida, eu vou alcançar povos e nações que ouvirão que eu sou o Senhor desta geração. É isso que Deus está fazendo. Muitos creem que ali iniciou-se o que Deus, a glória de Deus se manifestando para o povo. Ele continua, Raabe continua dizendo, ou seja, pois ouvimos, não foi somente ela que ouviu, todos em Canaã ouviram, mas Raabe guardou no coração. Raabe guardou no coração. Ela não só temeu, verdade, ela guardou. Se toda Jericó tivesse ouvido, não seria da forma que seria, mas ela, e nós sabemos que muitos ouvem, até temem, até tremem, mas guardar é totalmente diferente de temer ou tremer. Moisés contemplou, temeu. Israel contemplou, temeu. Mas Israel no deserto começou a vacilar. Interessante que Raabe, ela diz, olha,
como Adonai secou as águas do Mar Vermelho. No original, né, o Yam Suf, né, Mar dos Juncos, né? Tem até um mito egípcio, registrado no livro dos mortos, que o Juncos era o paraíso dos egípcios. Faraó, por exemplo, ele tinha a perspectiva de quê? Que os reis, eles atravessavam na morte para o paraíso dos juncos. Olha que interessante. Não tinha lugar para os escravos, era para os reis. E o que acontece? A ideia era que quando esses homens morressem, lhe deixavam o coração. Tiravam todos os órgãos, eles eram embalsamados e ficava apenas o coração. Porque eles entendiam que o coração, o leve, era pesado na balança de uma deusa chamada Maat, a deusa que ordena o caos, né, comanda ali, e que era pesado como uma pena, né? Era isso que ele entendia. Mas Faraó, quando dá de cara com o Yam Suf, a gente consegue ver uma analogia do povo hebreu passando e ele ficando. Deus está dizendo: olha, quem pesa o coração de Faraó e do Egito sou eu. E hoje é eu que determino que eles passam. E o Faraó, por ter endurecido, pesado esse coração, deixado o coração pesado, seu coração encontra-se em falta diante da balança de Adonai. Nós somos vistos dessa forma. Somos pesados por Adonai. E o Senhor encontra essa graça. E aquele que é pesado, encontrado em falta, como a própria palavra diz, este é arrancado da presença do Senhor. Raabe, ela declara no Yam Suf, secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Olha só, Raabe está testificando. Chegou até ela a mensagem. Ela conhecia tudo o que aconteceu. Quando saístes do Egito, referência direta ao milagre que foi feito no Yam Suf, no Mar Vermelho, em Êxodo 14 e 15. Raabe menciona especificamente a saída do Egito, Mitzraim, ligando o evento ao início da jornada. Ou seja, e o que fizeste aos 2 reis amorreus. Então Raabe, ela vem contando em Números 21. Raabe, ela não somente temeu, ela guardou tudo aquilo. Porque Adonai, vosso Deus, é o Deus dos céus, em cima, na terra e embaixo. Adonai é o Deus supremo, soberano sobre todos os cosmos, diz Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. 40 anos no deserto, o povo de Israel, a geração que foi tirada do Egito por incredulidade, lembra que eu falei? Raabe, ela ouviu Shema e guardou. Mas aqueles que contemplaram todos os milagres no Egito, pela incredulidade, morreram no deserto. E apenas uma geração, apenas ficando somente Caleb e Josué, que deu ouvidos à mensagem que foi lançada no Egito. Olha, nós, para crermos nesse chamado, Deus, ele te chamou hoje, porque você já está dentro do projeto de Deus. Ele agora não te chama, como chamou Moisés na sarça e falou: vai. Não, agora ele diz: vem, porque agora é tempo de você participar das maravilhas que eu vou fazer por meio da sua vida. É isso que Deus está falando. Interessante, sabe por quê? Porque nós somos chamados. Nós somos chamados a cumprir esta paraxá, mas nós somos negligentes. Nós recebemos um dia, apregoaram, falaram das maravilhas e nós estamos aqui hoje, mas somos negligentes em pronunciá-la às nossas gerações, aos nossos filhos. Quantas mesas o Eterno nos prepara no meio do deserto? Quantas vezes, e que sempre haverá desgraça para os que abandonam Yeshua. Ou seja,
Yeshua nos chama no meio do deserto para participar da mesa, para conhecê-lo assentado na mesa, para cear com ele. Mas muitas das vezes nós negligenciamos um chamado que Deus tem para as nossas vidas, que é: ide, pregai o evangelho a toda criatura, anunciando o reino de Deus que é chegado. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos últimos. E graças a Deus pela restauração dada aos nossos corações. E o Senhor nos chama para cumprir o chamado em Yeshua, na qual Yeshua vai dizer: prega o evangelho a toda criatura. Eu não te chamei para se assentar. E muitas das vezes, parte de nós até viu os milagres em nossas próprias vidas. Fomos curados de enfermidades, fomos libertos do cativeiro, das mãos do inferno. Mas nós, muitas das vezes, mesmo nos assentando à mesa preparada no deserto por Adonai, negligenciamos. Sempre haverá desgraça para quem abandona Yeshua, a quem resgatou pelo seu sangue. Para estarmos debaixo da cobertura e não ser atingido pela escuridão, nós precisamos estar debaixo da vontade do Senhor. Porque ainda que o mundo ande em trevas, a sua casa estará em luz, porque o Senhor é contigo. Todo Israel, existe uma ideia, irmãos, e nós precisamos entender isso. Muitas das vezes nós somos negligentes com a paraxá de vem, porque eu preciso executar o meu poder através da tua vida. Deus poderia fazer isso sozinho, poderia levantar pedras para clamarem, mas Ele escolheu você, porque Ele diz: vem para contemplar o que eu vou fazer. Você vai ser coparticipante da minha glória. Saberão que eu sou Adonai, e você saberá o Deus que você serve. Mas a igreja, a comunidade do Senhor, às vezes entende que Ele deve se preocupar sozinho com Ele, que cada um dê conta de si. Mas olha só que interessante, existe um dito assim: todo Israel é responsável um pelos outros. Kol Israel Revim Ze Bazé. Kol, todos, né? E Israel, Arevim, são responsáveis, ou seja, o significado dessa palavra é: são fiadores, garantem, Arevi, garantidores, responsáveis por dívida ou obrigação. Nós temos uma dívida, essa dívida é de apregoar a palavra do Eterno, a lei do Senhor, e anunciar para aqueles que não ouviram a mensagem do Eterno, e só ouviram falar por nome, mas não contemplaram ainda a grandeza dele nas suas vidas. Nós somos responsáveis nesse chamado hoje, a entrar e resgatar pessoas de seus cativeiros, para que conte aos teus filhos. Não ser como Caim, né? Sou por acaso eu, guardador do meu irmão? Claro que é. Eu e você estamos aqui hoje como uma comunidade. E minha preocupação com você deve ser como corpo do Mashiach, de Yeshua. A sua preocupação para comigo deve ser como corpo. Porque você se preocupa com o seu braço, e se preocupa com o seu outro braço, e todos ligados ao corpo. Assim é a comunidade santa de Yeshua. Devo eu sim me preocupar? Sou acaso guardador do meu irmão? Sou. Por meio da lei, da Torá do Eterno, devo eu me preocupar em guardar a santidade dele, apregoando: olha, você está assim, você está pecando, você está falhando, tome cuidado, volte aos caminhos da Torá. Essa é a verdade que nós devemos ter. Nós não somos chamados para apregoar, para a salvação de Mashiach, de Yeshua, simplesmente para ficar assentado. Nós temos que ter a mente, o coração do Senhor Jesus,
que se entregou se preocupando em resgatar uma nação, uma geração. É por isso que você, quando entra no lar, o irmão estava me falando hoje, né? Eu me alegro quando as pessoas, que elas testemunham, testificam, dizendo: eu não entendia dessa forma, eu só ouvia falar, mas ouvindo dessa forma é diferente. Isso, o coração enche como fogo. O Espírito do Senhor mostra que o que Yeshua na cruz, padecendo, sentia, mesmo com dores, sabendo que estava resgatando uma geração para fazer obras maiores. Obras maiores é que você tem tanto tempo. Yeshua só teve 3 anos. Nós temos muito tempo para pregoar o reino, ou seja, o ano, né, aceitável do Senhor. O dia do nosso Senhor está vindo, igreja do Senhor. Estamos sendo responsáveis com o decreto dado pelo Eterno. A Paraxá nos chamou para ver e contemplar, não para ser negligente com ela, mas para pregoar aquilo que nós vimos e ouvimos por meio do Espírito de Adonai sobre as nossas vidas. Se pararmos para pensar, lembraremos de como éramos, quem éramos e agora somos. E seríamos negligente e não seríamos empáticos em anunciar que a salvação do Senhor chegou até mim e agora precisa chegar até a outros. Ezequiel 3. Essa mensagem, o irmão pode ler para mim Ezequiel 3? Quem pode ler? 18 e 19. É algo que nós devemos nos preocupar. Ezequiel 3, 18 e 19. Quem achar pode ler para mim, por favor. Ezequiel 3, 18 ao 19. Amém. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua impiedade, mas o seu sangue da tua alma, da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Olha aí. Então, não podemos ser como Caim, né? Acaso sou eu, guardador do meu irmão? Devemos ser, né? Olha o que Ezequiel fala. Ele fala a mesma coisa lá no capítulo 33, no verso 8 e 9. Se eu disser ao ímpio, morrerás certamente, tu não falares para avisar o ímpio do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei de tua mão. Quando o Senhor chegar a ti, como se achega todo dia, e apregoar a salvação e falar: olha, ele também está fazendo coisa errada, tu ouvires e não falares, Deus requererá o sangue. Mas se tu avisares o ímpio do seu caminho para que se desvie dele, e ele não se desviar do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas você estará isento, porque você cumpriu, assim como Moisés cumpriu com Faraó. Faraó não deu ouvido. Assim como Moisés falou ao povo: olha, não endureça os vossos corações, mas eles transgrediram no deserto. Mas pessoas como Raabe deram ouvidos. Mesmo 40 anos depois, a mensagem chegou até ela. Ela não só temeu, mas guardou em vossos corações. A mensagem chegou e ela creu e faz parte da comunidade do Mashiach, assim como eu e você hoje. Isso é a paraxá do Eterno sobre as nossas vidas. Isaías 64:4 diz assim: desde a antiguidade não se viu. Ou seja, ou variações como desde os tempos antigos não se viu como semelhante ao que Deus fez. Enfatizando a singularidade e a magnitude dos eventos que ele cumpriu na antiguidade. Não se viu um Deus que habita no meio do seu povo e faz maravilhas como o Deus que nós contemplamos por meio de um chamado. Deus nos chama para viver os milagres como testemunhas oculares. Seja grato pelo que o Senhor está fazendo. E aí,
o mais interessante, eu vou pular para adiantar algo aqui, é que em todo tempo Deus faz isso. E nós compreendemos que somos chamados pelo Evangelho da cruz, pela pregação dos apóstolos, a viver as maravilhas de Yeshua em nossa vida, que nos livrou da morte por meio do seu sacrifício na cruz, que derramou o seu sangue sobre os umbrais das nossas vidas, não permitindo que o espírito da morte, que a morte que nos tinha, através do pecado, nos levasse, mas agora nós somos guardados pela sua maravilhosa graça. Nós somos chamados para contemplar o que o Messias fez pelas nossas vidas na cruz, e que nos chamou para a sua glória, para testemunhar e testificar o seu poder para todas as gerações. Você não é apenas uma peça em um tabuleiro, você é um instrumento vivo, genuíno, que Deus chamou como primícia através do nosso Yeshua HaMashiach, para levar às nações o evangelho da cruz e dizer: há resgate nesta noite, e Ele liberta aqueles que estão cativos e oprimidos em meio às trevas, antes que venham o grande e temível dia do Senhor que está chegando. Mateus 24, 25 fala sobre juízo, ressurreição, nova criação. Essa conexão que o Senhor fala no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 1, antes de ordenar a Páscoa, ele diz: olha, vocês mudarão o calendário, e o calendário se passará agora a ser o Rodesh, pois se passará agora diferente do que os egípcios faziam. No dia de Mashiach, eu acredito que Ele restituirá esse calendário. As estrelas cairão no firmamento, um novo ciclo. E nós, como Ezequiel fala, de sábado a outro sábado estaremos adorando o Mashiach em Sião, na nova Jerusalém que virá para as nossas vidas. Olha o que Deus está nos convidando. Não é somente salvação, não é somente ser liberto, é contemplar as maravilhas dele, estar no meio, ser um instrumento causador por meio do Espírito de Adonai. E Yeshua está dizendo: olha, eu ensinei, eu fiz, eu cumpri, morri por vocês, ressuscitei. Agora vocês pregai a toda criatura o evangelho da cruz, o evangelho desse reino. É isso que ele faz. Isso é maravilhoso. Marcos, ele disse: tendo ido para todo mundo, proclamai o evangelho a toda criação, a toda criatura. Tendo ido para o mundo, proclamai o evangelho a toda criação. Aqui existe um imperativo aoristo: proclamar com arauto, anunciar publicamente com autoridade, não mero falar. Ou seja, autoridade. O que está sobre você, sobre a minha vida, é o Espírito de Adonai, apregoando com autoridade, reverência, aquilo, o embaixador, né? Somos embaixadores do céu na terra, apregoando o evangelho da cruz. É isso que ele está falando. Mas declarar como notícia oficial. Ou seja, toda criação, criatura, refere-se a toda a humanidade criada. Romanos 8, 19, 22, quem pode ler para mim? Romanos 8, 19 ao 22. Estou quase encerrando, meus irmãos. Romanos 8, versículo 19 ao 22. Amém. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Até qual? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
Aleluia. Irmãos, nós estamos num processo de se tornar perfeito ainda. Somos chamados de imagem e semelhança de Deus, mas ainda não somos. Nos tornaremos quando Ele ressuscitar os que se foram e glorificar esse corpo, que ainda é corruptível. Jesus, ele fala aos discípulos, né? O espírito está pronto, mas a carne não. Nós ainda somos sujeitos à corrupção desta carne, e que todo dia estamos num processo pela palavra do Eterno para chegar, porque quando o perfeito vier, aquilo que é imperfeito se tornará perfeito em Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus Cristo. Cada praga era um juízo, e a tipologia que o Senhor nos traz hoje é justamente o que Romanos fala. E diz, lá em 16 de Marcos 17, 18, ele diz: e estes sinais acompanharão os que tiverem crido. Ou seja, os que creem, estes sinais o acompanharão para todos sempre. Como Raabe creu, os sinais a acompanharão. E aquela mulher, ela se torna parte da descendência do Mashiach. Como eu e você hoje somos partes da descendência do Mashiach, enxertado em Israel, por meio do nosso Yeshua HaMashiach, a qual nos resgatou, nos libertou e nos enxertou na oliveira verdadeira. É isso que nós somos. O cordeiro é a tipologia mais poderosa. Sangue nas vergas. O mês vos será o princípio dos meses, como foi no Egito, em Abril, em Abib. O chamado geracional é para que nós conheçamos e preguemos o Evangelho. Uma preparação para a vinda do Senhor Jesus. Cingi os vossos lombos, como falou lá no Êxodo, é estar preparado, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que há de vir. Ou seja, estar preparado para que nós sejamos tomados pelo Senhor para a nossa morada celestial, a Nova Jerusalém, a nossa morada em Sião. Estarmos preparados para a urgência da salvação, o tempo aceitável, e é isso que o Senhor está dizendo hoje. Nós devemos perguntar e ensinar aos nossos filhos. É por isso que assentar-se com eles, no meio do caminho, é ensinar tudo que o Senhor fez em nossas vidas, para que eles não se desviem dos caminhos que o Senhor concedeu a eles. Não falar da obra de Adonai é colocar a nossa casa, nossa família, nossa geração em risco de se desviarem e não viverem aquilo que nós estamos vivendo hoje. Não falar, ou seja, a ordem ensina aos teus filhos, não é opcional. É mandamento divino para que a revelação de Adonai, seus atos no Egito, sua unicidade, seus mandamentos não se perca. Começa com testemunho ocular e logo será passada para todos aqueles. Torna-se um estilo de vida diário, ou seja, aonde todos os dias nós vivemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Portanto, Deus hoje vos convida a cumprir esse propósito. O mesmo chamado hoje que foi feito a Moisés. Vem, ou entra. O entra hoje é entra na minha vontade, que eu vou mostrar a ti as maravilhas que eu vou fazer por meio da sua vida. Será parte dessa geração que vai reinar em Sião através da glória de Deus. E assim eu encerro e agradeço a minha oportunidade em nome de Yeshua HaMashiach.